Cada súdito de Ymir está intimamente conectado aos caminhos, um lugar que gera muitas dúvidas e que tem muitos mistérios. Vamos ver como funciona a areia dos caminhos de Ymir e qual foi a verdadeira importância deles para toda a história. Esse mundo paralelo chamado de caminhos são canais que conectam todos os titãs e o povo de Ymir, os descendentes de Ymir que de alguma forma vieram dela, da sua família e das suas filhas. São descendências diretas de Ymir que se uniu ao parasita. Ymir foi devorada por suas filhas Sinamaria e Rose, que tiveram filhos e filhas e assim por diante. Toda essa descendência seguinte são os conhecidos como súditos de Ymir, e eles estão conectados por uma dimensão paralela, um universo próprio onde se estende todo o poder dos caminhos. Esse local é a manifestação viva do poder dos titãs. E Ymir ficou lá como uma deusa, mas também como uma escrava, já que ela tinha que obedecer o sangue real, mas ela seguia apenas as ordens que ela mesma queria. Ela ficou como o símbolo máximo de uma deusa que criou um novo mundo, um novo legado. E à medida que as regras eram sendo colocadas, Ymir escolhia o que ela obedecia ou não. Como, por exemplo, o voto de renúncia de guerra, que foi criado pelo rei que também criou as muralhas e deu para as muralhas os nomes de Sinamaria e Rose, que são as filhas de Ymir. Nessa regra, mesmo o sangue real, podendo usar todos os poderes do Titã Fundador, ele não poderia, já que esse voto renunciava tudo que tinha a ver com violência. Ele era apenas de paz, e a pessoa não poderia fazer nada que não fosse somente para a paz. Sendo assim, os portadores do Titã Fundador com sangue real não poderiam usar o seu poder, praticamente para nada. E quando Ymir perdeu sua vida e foi devorada, ela despertou nesse mundo. Um mundo estranho, repleto de areia e com uma luz no céu. Essa luz tem tons de azul e ela se estende, ao que parece, até o infinito. À medida que novos portadores de Titã foram perdendo as suas vidas, essa luz foi ganhando ramificações, como galhos de uma árvore. Hoje em dia, essa luz tem várias ramificações espalhadas pelo céu. E quando a própria Ymir quer tomar alguma atitude ou conceder poder a alguém, ela caminha até essa luz, indicando que provavelmente esse é o centro do mundo e o centro do poder do Titã Fundador. Além de se parecer com uma árvore e com raízes espalhadas pelos céus com esse brilho azul, esse símbolo também é muito parecido com o próprio parasita, sendo que o parasita estava dentro de uma árvore. Então é tudo uma simbologia perfeita. Além de que essas raízes brilhantes espalhadas pelo céu simbolizam a vida de vários portadores de Titã, ela também simboliza todas as possibilidades e todas as probabilidades que o mundo pode tomar. E quando a consciência de um ser humano está nesse mundo, o tempo parece não fazer tanta diferença. Muito tempo se passa ali, quando na verdade no mundo humano não se passou nem um segundo. O tempo ali passa de uma forma totalmente diferente e dá para viajar dentro das memórias pelo passado, dentro da coordenada, acessando momentos específicos no tempo, assim como Eren e Zeke fizeram. Eles podem viajar pelas memórias do passado e até interagir com ele, ver pequenos detalhes e coisas muito específicas. Dessa forma, também existe o detalhe mais importante de todo esse mundo, a areia. Essa areia tem um símbolo muito profundo. Em várias culturas, diz que o homem foi feito do pó, que nós viemos de uma formação de argila e que o sopro de vida nos tornou quem nós somos. Não só os cristãos acreditam nisso. Várias religiões, tanto atuais quanto do passado, acreditam nesse fato. E esse é o pó da terra, do qual Ymir, como deusa, forma os seus novos seres. Aqui ela consegue moldar corpos, tanto de humanos quanto de titãs. Ymir tem um pequeno balde para carregar sua areia e ela é uma grande construtora de titãs. Em poucos segundos, ela pode criar construções gigantescas, monumentos de titãs. E esses titãs são materializados no mundo humano, não em forma de areia, mas sim titãs de carne e osso. Na verdade, a composição dos titãs é um pouco diferente da composição humana,
Já que sua carne é muito mais esponjosa e mais leve que a carne humana, sua pele é extremamente rígida, não podendo ser cortada com lâminas normais, e o calor do corpo dos titãs é muito maior do que o do corpo humano. Tirando algumas diferenças sutis como essa, tudo que a Ymir esculpe na areia, ela pode materializar no mundo humano. Sendo assim, ela criou lá os 9 titãs e os seus designs. Porém, cada usuário de um dos 9 titãs pode ter uma aparência diferente. E as aparências dos titãs geralmente têm a ver com alguma escolha pessoal, com alguma característica da pessoa. Isso fica mais visível no titã bestial, por exemplo, que se torna um animal semelhante a um animal do qual a pessoa tem mais ligações emocionais. Assim como o único brinquedo dizer que foi um macaquinho de pelúcia, essa é exatamente a forma que ele ganha quando titã. Mas todos os outros portadores de titã têm aparências semelhantes a algo que ele está intimamente ligado. Dessa forma, cada portador de titã tem sua própria aparência. E Ymir conhece muito bem os seus descendentes, já que ela tem tempo infinito para analisar a vida e os sentimentos de cada pessoa. É ela mesmo que esculpe cada um dos titãs. Nesse mundo da coordenada, Ymir é poderosa o suficiente para moldar qualquer forma que for necessária e criar qualquer tipo de titã. Apesar de ser muito poderosa, a consciência de Ymir depende dessa areia. Ela parece ser infinita, mas sem ela não é possível esculpir titãs. Ou seja, mesmo com todos os poderes de Ymir, ela não materializa as coisas do nada. Ela depende da areia desse mundo para criar titãs. A especialidade de Ymir é fazer rostos horríveis e tenebrosos, visuais que realmente impactam, que dão medo. Essa é a sua especialidade. E a areia também tem outros usos, como por exemplo, regeneração humana. Quando Zeke estava sendo carregado por Levi naquela carruagem, sendo levado como refém, ele se explodiu, sendo que seu corpo sofreu um sério dano. E Levi também ficou bastante ferido. Então Ymir, por vontade própria, instruiu que um dos seus titãs puros fosse até o Zeke, abrisse o seu estômago e o colocasse lá dentro. Lá, ela foi capaz de levá-lo até a coordenada, dentro daquele titã puro. E lá, ela reconstruiu o corpo do Zeke. Provavelmente, o corpo do Zeke estava tão danificado que nem mesmo a regeneração de titã poderia trazê-lo de volta. Ou talvez ela demoraria demais para acontecer e ele ficaria em perigo. Logo, ele conseguiu uma regeneração extremamente rápida, já que nas coordenadas o tempo passa de uma forma diferente. E assim Zeke saiu daquele titã puro com o seu corpo totalmente regenerado, sem nenhuma ferida sequer. Mostrando que a areia serve para regenerar os corpos humanos também. E dá para criar, moldar e desenvolver qualquer coisa com as areias. Nenhum portador de titã mostrou habilidades em usar as areias por ele mesmo, a não ser Ymir. Porém, quando Eren Yeager tomou o controle total do poder do titã fundador, Ymir parece que concedeu para Eren também a possibilidade de usar a areia. E é impossível falarmos disso sem falarmos um pouco dos spoilers do mangá, a parte final da história. Se você não viu ainda, clica aqui no card para você ir para um vídeo sem spoilers. Agora nós vamos falar um pouco do Eren usando as areias. E tudo indica que ele foi capaz de usá-las, já que o Eren invocou titãs do passado, coisa que nunca foi catalogado, que ninguém na história nunca conseguiu fazer antes. Com exceção do Karfreitz que criou as muralhas, Karfreitz também invocou titãs, só que são titãs colossais, e eles parecem ter sido criados do nada. Eles não parecem ser pessoas eldianas, já que eles são milhares, e isso tornaria o criador das muralhas um verdadeiro criminoso, já que ele teria eliminado muitas pessoas só para criar as muralhas. Tudo indica que eles foram invocados diretamente das areias, sem a necessidade de corpos de pessoas eldianas. Nunca foi falado na obra original que os titãs colossais de dentro das muralhas são de fato pessoas eldianas. E quando o estrondo acabou, os titãs colossais não se tornaram seres humanos. Então, por A mais B, podemos concluir que eles não são humanos. Eles foram invocados do nada. Já o Eren conseguiu invocar titãs do passado, antigas pessoas com até suas consciências. Alguns até se rebelaram contra ele.
como o Titã do Tom Xavier ou o Colossal do Bertholdt, por exemplo. E o Eren foi capaz de se moldar de diversas formas, materializando até o Titã bestial do Zeke, usando ele como ataque no seu esqueleto para derrubar todas as ameaças voadoras que vinham na sua direção, como os dirigíveis e o avião da Aliança. Eren também foi o único usuário de Titã que foi visto na sua forma infantil, na sua forma de criança, dentro dos caminhos, exatamente como o Ymir. Ele foi visto de frente à árvore dos caminhos, lado a lado com o Ymir, da mesma idade, simbolizando que os dois têm a mesma quantidade de poder e influência nos caminhos. O Eren se tornou o maior de todos os usuários de Titã, igual a Ymir, sendo que ela foi a primeira usuária de Titã e o Eren foi o último, encerrando assim o legado de todos os Titãs, pelo menos dessa era. Já que existe mais uma possibilidade. Tudo em Attack on Titan pode se tornar Titã. As pessoas e as coisas. Já que até o próprio parasita tem uma forma titânica. E uma das teorias que podemos criar aqui é que as árvores também podem se tornar titãs. Na verdade, a árvore em que Ymir caiu era uma árvore titã. Ela possuía o parasita, e assim que o Eren foi plantado, digamos assim, na outra árvore, ela também se tornou uma árvore titânica. Naturalmente, as árvores crescem bem devagar, e a transformação em titã dela também é bem lenta. O fato é que a árvore em que a cabeça do Eren está se tornou exatamente igual à árvore de Ymir, e provavelmente ali ela abriga um parasita. Isso quer dizer que provavelmente essa árvore está materializada na areia dos caminhos, e essa árvore deve ser a mesma árvore de luz que está nos céus, sendo que o pó da criação, a areia dos caminhos, está conectada com todas as pessoas, liga-se a todas as pessoas e pode ser materializada em nosso mundo como qualquer tipo de material, desde que ela esteja ligada aos povos de Ymir, aos descendentes de Ymir. É possível afetar e até fazer mal para outros humanos que não sejam povos de Ymir, mas não dá para mudar alguma coisa dentro de pessoas que não sejam descendentes de Ymir. Ou seja, é preciso, de alguma forma, estar dentro da descendência do parasita original que estava em Ymir Fritz. Sendo assim, aquelas habilidades do Titã Fundador de moldar, modificar o corpo de todo o povo eldiano em larga escala só é possível pelas areias, e ela é feita pelas areias dos caminhos. Como, por exemplo, o Zeke queria colocar as correntes no povo eldiano para que eles ficassem todos estéreis e perdessem sua capacidade de se reproduzir. Também foram materializados coisas feitas de areia dentro da coordenada. O Eren e o Zeke foram presos por eles mesmos em correntes imaginárias feitas de areia, e eles conseguiram dissolver essas correntes. Elas se tornaram, na sequência, areia. Zeke também moldou seus pensamentos na areia, fazendo castelos de areia, simbolizando toda a conversa que ele estava tendo com o Eren. Enquanto ele enxergava uma coisa, o Armin enxergava outra. Enquanto ele via uma bola de beisebol, o Armin via uma folha, mostrando que a areia se molda de acordo com a vontade de cada um. As coisas que eles estão fazendo ali, entretanto, não podem se moldar no mundo real. Armin e Zeke conseguiram modificar as coisas somente ali. E tudo o que foi feito com a areia se materializou. Mas quando o Eren foi parado e derrotado, tudo o que veio da areia desapareceu completamente. Tudo deixou de existir em fumaça. Literalmente o poder dos titãs, e todos eles evaporaram. A conexão de que o mundo humano tinha com o mundo da coordenada foi perdida, e toda aquela raça de descendentes de Ymir deixou de ter influência. Depois disso, aquele mundo não foi mostrado. Então, há evidências que o poder dos titãs deixou de existir, só não há evidências que o mundo da coordenada deixou de existir. Ou seja, pode ser que o mundo das coordenadas não tenha sido destruído. Ele ainda existe e provavelmente está intacto. Pelo menos é o que tudo indica até o momento. Se outra pessoa receber o parasita, por exemplo, ele vai se tornar o líder desse mundo, assim como Ymir era a vontade desse mundo, e vai conseguir coordená-lo. É como se esse mundo fosse totalmente compatível com os humanos e que pudesse ser controlado por uma consciência humana. Ele também liga os descendentes dessa pessoa durante várias eras.
E o mais interessante dos caminhos até aqui é que o povo eldiano parecia não ter descanso. Ou seja, depois da morte, eles permaneciam presos nos caminhos. E quando os caminhos foram desfeitos, todos os mortos foram vistos e eles estavam se despedindo, indo para o seu descanso eterno. Parece que até aquele momento eles estavam trancados naquele mundo. E era possível acessá-los e conversar com eles, desde que a pessoa estivesse dentro da coordenada. Depois que a conexão entre humanos e coordenada foi desfeita, a alma deles foi liberta. E até a Sasha se despediu, assim como vários membros da tropa de exploração também se despediram de Levi. Sendo assim, tudo indica que as suas almas foram libertadas nesses últimos acontecimentos. A areia dos caminhos pode moldar muita coisa, e ela acaba de moldar esses novos conhecimentos aí na sua mente. Molde também nas areias dos caminhos o seu like nesse vídeo e confere se você está inscrito no canal com as notificações ativas. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima!